Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de nós usarmos daquilo que nós temos nas mãos para vencer as circunstâncias. Bem, nós todos temos sonhos, temos objetivos e sabemos que Deus pode nos abençoar naqueles sonhos que nós estabelecemos, naqueles objetivos que nós estipulamos. Mas muitos de nós, às vezes, esperamos pela grande oportunidade ou pela grande ideia de quando algo vai acontecer e nós vamos prosperar ou vamos vencer naquela determinada área, ou vamos adquirir aquela determinada coisa que nós esperamos. Mas ao olharmos para a nossa vida, vemos que as coisas não são bem assim. Sabe? E o que eu quero dizer com isso? Não existe uma palavra mágica que você diga e as coisas aconteçam. Não existe um dia que as coisas mudem sem que você tome uma iniciativa. Sabe? E o que eu quero dizer com isso? Que Deus usa aquilo que você tem nas suas mãos para te levar a alcançar os seus alvos, os seus objetivos, a fazer o que você deseja. Nós vemos 3 exemplos na Bíblia disso, baseado em 3 princípios. O primeiro princípio é que Deus usa o que temos nas mãos para que nós possamos vencer as circunstâncias. Nós vemos isso no exemplo de Moisés. A Bíblia diz que quando Deus apareceu para Moisés e falou para ele que ele iria conquistar, que ele iria libertar o povo de Israel, ele disse que iria usar aquilo que ele tinha nas mãos. O que ele tinha nas mãos era um bordão, um cajado. Ele fez aquele bordão se transformar numa cobra, para que Moisés percebesse que havia poder, que o poder de Deus podia agir através daquele bordão. E a Bíblia diz que quando, após ele ter passado por todas as circunstâncias, pelas pragas do Egito, o Senhor ele fez com que o povo saísse ali do Egito em determinado momento, e quando eles estavam diante do Mar Vermelho, Moisés ele teve a oportunidade de usar aquilo que ele tinha nas mãos. A Bíblia diz que ele tocou o mar e o mar se abriu, mas atrás vinha Faraó e à frente havia o mar. Faraó simboliza o passado, o mar simboliza o gigante que está diante de nós. Você sempre tem 2 escolhas, olhar para o passado ou para o futuro. E o interessante é que se você olhar para o passado, você fica aprisionado a ele. O passado não te leva a lugar algum. O passado nos aprisiona, o passado nos puxa para baixo, o passado nos impede de exercer o nosso máximo potencial. Por outro lado, o futuro é aquilo que, o lugar no qual nós devemos olhar. Devemos viver o presente e olhar para o futuro. Não devemos nos basear no que já aconteceu para tomarmos as nossas decisões. O passado não pode nos impedir de exercermos o melhor do potencial que o Senhor nos deu. Deus ele tem um potencial enorme para nós. Ele nos deu um potencial enorme. Mas se o nosso coração estiver preso ao passado, com certeza esse potencial será desperdiçado. O segundo princípio e o segundo exemplo que nós vemos na palavra de Deus é de que Deus usa o que temos nas mãos para vencer o inimigo. Um exemplo clássico é o exemplo de Davi. Davi era um garoto, franzino, um jovem, mas que tinha um amor pelo Senhor. E a Bíblia diz que de repente surgiu um gigante chamado Golias, um filisteu, que agora afrontava o exército de Deus, o exército de Israel. E aquele povo se acovardou diante do gigante, porque Saul, na verdade, que era o líder do povo, era um líder infantil, um líder que não era destemido, um líder que não era completamente temente a Deus. E por causa disso o povo pereceu diante daquela situação. Mas eis que surge Davi, um jovem apaixonado por Deus, que simplesmente se dispôs a pagar o preço, se dispôs a usar daquilo que ele tinha nas mãos. O que Davi tinha nas mãos? Tinha 5 pedras. A Bíblia diz que Saul quis colocá-lo numa armadura, mas a armadura era pesada demais. Ele não conseguia caminhar. Então ele decidiu pegar 5 pedras e uma funda. Por outro lado, vinha um gigante. O gigante ele tinha uma armadura que pesava em torno de 90 quilos, uma lança que, segundo os historiadores, pesava em torno de 10 quilos, que é um peso considerável.
Mas quando Deus ele quer abençoar alguém, quer usar alguém para o cumprimento de um propósito, não importa as circunstâncias, não importa a forma, o método, o que importa é que Deus está conosco. Então, a Bíblia diz que Davi lançou aquela pedra da testa do gigante, ele veio abaixo. Para alguns, o gigante era grande demais e era impossível derrotá-lo. Mas para Davi, aquele gigante, na verdade, era muito grande, não havia como errar. Diante disso, nós vemos que Deus ele usa o que temos nas mãos para derrotar o inimigo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os seus problemas, para as suas dificuldades, não olhe para o que o diabo tem feito, olhe para Deus, para o potencial que Ele te deu, para o que você tem nas mãos. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus usa o que nós temos nas mãos para nos levar a prosperar. Foi o que aconteceu quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes de um garoto que por sinal se dispôs a entregar o pouco que tinha, para que Jesus pudesse realizar aquela grande multiplicação e ainda sobrasse. Sabe, Deus ele usa o que você tem nas mãos para multiplicar as suas finanças, para te prosperar. Simplesmente se dispõe a acreditar no poder, no agir de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Deus ele quer usar o que está nas suas mãos